Hernandes, hoje de volta com a nossa série. Dei 2 diazinhos de pausa aí, domingo e segunda, para dar um refresco aí na memória. Eu soltei já seis vídeos falando sobre os princípios do treinamento de força. E hoje, o sétimo, a gente vai falar de um princípio muito importante para você que treina, para você que está pensando em treinar. Não esqueça esse princípio, é o princípio da individualidade. E aí o que acontece? Vou contar uma historinha que é muito comum, às vezes nesse tempo todo trabalhando em academia, às vezes chegava uma mulher ou alguma pessoa e trazia um amigo, um convidado para treinar. E aí dizia o seguinte: não, ele vai treinar comigo hoje, ele vai fazer o mesmo treino. E aí eu falava: mas ele está treinando? Como é que tá? Não, já treina. Então ele vai fazer o meu treino hoje. E aí o que acontece? Essa pessoa que vem, esse convidado, repete o treino da amiga ou do amigo lá, e no outro dia, 2, 3 dias depois, está todo quebrado, literalmente, muitas vezes até num estado que precisa tomar um anti-inflamatório porque não consegue trabalhar. Eu já ouvi muitos relatos. E aí a pessoa diz assim: mas eu treinava, por que eu fiquei tão quebrada? Por que eu fiquei tão dolorida se eu já treinava? Aí cai justamente nesse princípio, individualidade. Você não sabe qual é o momento que a outra pessoa está em relação ao treinamento, a transição de um treino para outro, né? Então, às vezes a pessoa está num determinado tipo de treino e vai fazer o da amiga, que é completamente contrário o estímulo. Então ela vai sofrer esse choque, digamos assim, e vai ficar aí muito quebrada. Então a importância de você entender que cada um é um ser específico e de acordo com o seu dia, com as suas questões, com suas lesões, é que vai ser desenhado um treino para essa pessoa. Eu já falei sobre especificidade num vídeo anterior. Se você não viu, pode dar uma olhada lá nesse princípio, né? E aqui a questão da individualidade, né? Do ser de cada um, até inclusive do dia do treino. Por isso que é importante o professor ter esse feeling e entender que, por mais que tenha um planejamento para aquele dia, eu preciso ver como é que está o estado emocional do meu aluno, como é que está o estado emocional do meu cliente, porque não adianta eu querer puxar um determinado tipo de treino se ele não está bem mentalmente, não vai render. Então a gente como profissional precisa ter esse olhar a mais para o aluno, e você, aluno, também saber identificar, saber se olhar de dentro para fora e saber se você realmente está num dia para dar um treino mais puxado e conversar com o professor justamente para que seja realmente um treino que tenha sentido em todos os aspectos, físico, emocional, que você torne para casa melhor do que o que chegou. E é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse princípio, quiserem agregar um pouco mais, se você está gostando dessa série, não deixe de dar aqui o seu like, é importante para o caminhar dessa série, né? Faltam mais, hoje é o sétimo, falta 3 vídeos e a gente encerra essa série. E logo mais tem uma nova série, mas eu vou estar falando dela só quando estiver mais pertinho de soltar. E é isso, fiquem com Deus, um grande abraço e bons treinos.